Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo bem pesado da história, mas de um jeito que parece ficção, pela vida de dois inimigos mortais numa trama que podia ter saído direto de um livro do Júlio Verne. É uma história de ódio, de vingança e de uma invenção que, sério, é de cair o queixo. Imagina a cena. A gente está na Índia em 1867. Esse aviso oficial aparece na cidade de Aurangabad e pronto, começa uma verdadeira caçada. Mas olha que curioso. O nome mais importante, aquele que todo mundo ou odeia ou admira em segredo, foi arrancado do cartaz. A caçada está valendo, mas quem é que eles estão procurando? Ali no meio daquela muvuca toda de gente se acotovelando para ler o aviso, uma figura chama a atenção. É um faquir, sabe? O tipo de místico religioso que tá ali só observando a confusão. Mas ele não tá ali só de curioso não. Tem algo a mais. Então quem é esse cara? Ele é alto, forte, o rosto cheio de marcas, cabelo pintado de vermelho, mas o detalhe crucial, a pista que realmente importa, tá na mão dele. Falta um dedo, justamente na mão esquerda. Guarda bem essa informação porque ela vai ser fundamental. E não demora muito para essa informação fazer sentido. Ali no meio do povo, um cara que já foi prisioneiro dos rebeldes solta uma bomba. Ele jura de pé junto que o tal do Nana Sahib, um líder rebelde super famoso, não morreu coisa nenhuma. Ele teria forjado a própria morte e, para provar, enterrou só o quê? Um dedo. Um dedo da mão esquerda. Tá ligando os pontos? Claro que o faquir percebeu que a casa caiu para ele. Ele não pensa duas vezes, segue o ex-prisioneiro até um lugar bem afastado e ataca. E pouco antes do golpe final, ele mostra o rosto. A vítima, já no último suspiro, reconhece e sussurra o nome. O nome que vale 2.000 libras. O segredo de Nana Sahib. Tá seguro. Pelo menos por enquanto. E enquanto foge da cidade, Nana Sahib não se esconde. Pelo contrário, ele manda um recado. Isso aí não é atitude de quem tá com medo. É de um líder movido por um ódio que não acaba, sabe? E ele tá mais do que pronto para começar tudo de novo. Ok, agora a gente vai dar um salto. Saímos dessa caçada e vamos para Calcutá. Lá a gente encontra o nosso segundo personagem principal. E o clima, olha, é totalmente diferente. Não tem tensão, não tem perigo. O que tem é uma tristeza que dá para sentir no ar. Esse aí é o Coronel Edward Monroe. Um herói de guerra, mas que hoje vive completamente isolado. A casa dele é impecável, mas parece que não tem vida, sabe? É como se fosse assombrada por uma dor, uma perda que acabou com ele. E essa perda está diretamente ligada ao que aconteceu no passado. E aqui vem o ponto que conecta tudo. Na casa dele tem uma regra, uma só, que ninguém ousa quebrar. É proibido falar no nome Nana Sahib. Exato. A dor desse coronel tem nome e sobrenome, e é o mesmo nome daquele fugitivo que a gente acabou de conhecer lá em Aurangabad. Então, fica a pergunta, né? O que diabos aconteceu para esses dois se odiarem tanto a esse ponto? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa ir para um dos episódios mais violentos da história do Império Britânico. É isso. Para entender o ódio entre eles, a gente precisa voltar 10 anos, para o ano de 1857, quando a Índia simplesmente pegou fogo. A gente está falando da Revolta dos Cipaios. Basicamente, foi uma explosão de violência que começou com os próprios soldados indianos que trabalhavam para os britânicos. E é bom deixar claro um ponto que a fonte destaca. Não foi o país inteiro que se rebelou. O foco foi bem ali, nas tropas do norte e do centro da Índia. E como é que tudo começou? Com um boato. A história que corria era que os novos cartuchos de rifle eram untados com gordura de porco e de vaca, o que era um insulto religioso gigantesco. Isso foi o estopim. A revolta se espalhou como fogo. Em pouquíssimo tempo, cidades inteiras foram tomadas, massacres começaram, e um lugar em especial virou o símbolo do horror dessa guerra, a cidade de Cawnpore. E olha, não teve lado bonzinho nessa história. Foi uma guerra marcada por uma brutalidade sem tamanho, de ambos os lados. Os rebeldes fizeram massacres terríveis contra civis, mulheres, crianças. E a resposta britânica foi de uma violência igualmente assustadora. Eles criaram um ciclo de vingança sem fim, onde cada atrocidade era respondida com outra ainda pior. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, o custo em vidas foi absurdo. A estimativa é que mais de 320 mil indianos, entre soldados e civis, morreram, tanto na revolta em si, quanto na repressão violenta que veio depois. É um número que dá uma noção da escala dessa tragédia.
E é exatamente no meio desse inferno que o ódio entre os nossos dois personagens nasceu. A guerra não foi só o cenário da história deles, foi a fornalha que transformou quem eles eram, que moldou a alma de cada um deles com base no puro ódio. E agora, finalmente, tudo faz sentido. Lembra daquele massacre em Campor? Quem ordenou foi o Nana Sahib, e uma das vítimas foi Lady Munro, a esposa do coronel. E a vingança veio na mesma moeda. Em batalha, o coronel Munro caçou e matou pessoalmente a Raine de Jhansi, que era a aliada mais próxima de Nana Sahib. Um tirou do outro a pessoa que mais amava. No fundo, eles são um reflexo um do outro. Dois homens que olham para o inimigo e enxergam um monstro. E os dois vivem por uma única coisa: vingança. A briga deles é basicamente a guerra inteira resumida em duas pessoas. Beleza, vamos voltar para Calcutá então. O Coronel Munro tá lá afundado na tristeza e os amigos dele resolvem que precisam fazer alguma coisa. E é aqui que a história fica, bom, com a cara do Júlio Verne. Com uma ideia completamente maluca e genial. Os amigos do coronel começam a pensar qual seria o jeito perfeito de viajar pela Índia. E chegam numa conclusão. O ideal seria levar a própria casa junto. Imagina, sem perrengue com hotel, sem transporte ruim. A ideia é sensacional. Mas como é que se faz um negócio desses? E a solução é simplesmente incrível: a casa a vapor. É, literalmente, um elefante mecânico gigante movido a vapor que sai puxando uma casa de 2 andares sobre rodas com todo o luxo do mundo. O plano era esse: botar o coronel e os amigos nessa casa ambulante e fazer um tour pela Índia. Só que aí vem a grande ironia da história. O que era para ser uma viagem para esquecer o passado acaba levando o Coronel Munro direto para a fonte de todo o seu sofrimento. Porque, sem saber, os dois estão indo para o mesmo lugar. Munro na sua casa a vapor e Nana Sahib tentando começar uma nova revolta, ambos indo para o norte da Índia, bem para o epicentro da antiga rebelião. E tudo isso leva a gente a pensar. Quando a vingança é o único objetivo, será que alguém realmente ganha no final? Numa briga dessas, movida por tanto ódio, onde um só quer destruir o outro para ver se a própria dor diminui, será que existe um vencedor? Ou será que no fim das contas, a vingança acaba destruindo todo mundo por igual?